quanto e como que as nossas memórias de vidas passadas podem influenciar, nos atrapalhar na vida atual. Eu sou a Mari Santos, eu sou terapeuta psíquica e espiritual, terapeuta sistêmica e hipnoterapeuta, e hoje eu quero dividir com vocês sobre um atendimento. Uma cliente que me procurou com problema de solidão, de abandono, de rejeição, né? Sofre com depressão, toma medicação, né? Muitos medicamentos. E aí a gente foi investigar, né? Através da apometria, através da terapia de vidas passadas, para entender, né? Ela teve uma infância muito difícil, não se dava bem com a mãe, ela e a mãe tinham muitas brigas, intrigas, não se deram bem de forma alguma. Adolescência muito sozinha, ela passou a vida dela adulta toda até hoje muito sozinha, não teve relacionamentos. E aí a gente foi acessar, né, vidas passadas para entender o porquê, a causa raiz. E aí ali se apresentou memórias, situações de vidas passadas que ela passou, né? E que de alguma forma ela estava reproduzindo como uma forma de proteção. Então o que aconteceu? Ela me trouxe essa questão, né, de muita solidão, de que ela gostaria de ter um relacionamento e não tinha, de que ela se sentia realmente rejeitada, abandonada. E aí nós acessamos, né, a vida passada. O primeiro lugar que ela se conectou, ela disse que era como um deserto, né? E ela estava indo num vilarejo, numa cidade vizinha, vamos dizer assim, que naquela época era como se fossem, não eram comunidades, eram uma espécie de comunidades, grupos de pessoas que moravam em cantos diferentes, né? E ela saiu da casa dela e estava indo num outro lugar buscar água, né? Porque aonde ela morava não tinha. E aí elas carregavam antigamente, né? Aqueles pau assim nas costas com 2 baldes na ponta. E ela foi a primeira imagem que ela se conectou. E aí a gente foi aprofundando a sessão, a terapia. E numa dessas andanças dela, quando ela estava voltando para casa, o vilarejo dela foi atacado, né? As mulheres foram separadas e mataram todos os homens, né? E ela era casada e tinha 5 filhos. E automaticamente, os 5 filhos já eram adultos, né? E antigamente existia muito essa rixa, né? Alguns cavalheiros, aqueles que achavam, né, que tinham mais poder naquela época, eles invadiam, sim, os vilarejos e acabavam, né, com a vida dos homens, separavam mulheres e crianças e os homens acabavam perdendo a vida, né? E ela ali passou daquele tempo em diante até o desencarne daquela vida dela. Ela passou muito sozinha, ela se sentiu muito culpada porque não pôde fazer nada. E toda aquela energia, toda aquela emoção, né? Se a gente parar para pensar hoje, né? O que nós faríamos, como que a gente se sentiria na mesma situação, né? E ao longo dos anos que foram passando, ela foi corroendo aquela situação, aquela dor, aquela mágoa, aquela raiva, né, daqueles que cometeram aquela situação, e aquilo foi surgindo dentro dela uma consciência de que ela não teria mais relacionamentos, ela não queria mais ter família, ela não queria, era preferível não ter do que passar por aquela dor, entende? Então aquela memória, ela foi surgindo no campo dela, no coração dela, e ficou ali impregnado até o fim da vida dela, né? E aí a gente trouxe essa consciência do porquê nessa vida ela estava sozinha, né? Porque naquela vida passada é como se ela tivesse feito uma espécie de promessa, entende? Para que eu nunca mais passe por isso, eu prefiro ficar sozinha. Então o inconsciente dela como uma forma de proteção, porque é assim que o nosso inconsciente ele trabalha, né? Ele capta as nossas memórias de vidas passadas que estão ali vivas
no nosso campo energético, e aí ele traz como uma forma de proteção, ó, você passou por essa situação e você não quer mais passar por essa dor. Se você tiver um relacionamento, você pode perder, né? Se você tiver filhos, você pode perder, e isso vai te gerar dor, vai te gerar sofrimento, e você não quer mais isso. Então ele fica vibrando, aquela memória fica presa no nosso campo energético, vibrando. O nosso inconsciente, que era o que ela queria um relacionamento, né? Mas no inconsciente, as memórias realmente que estão lá, né, impregnadas no campo, vamos dizer como se fossem instaladas no campo, é aquela memória de eu prefiro não ter do que perder e sofrer novamente. E aí a gente acessou essa memória, foi fazendo a limpeza, né, das dores. A gente fez ali uma sessão uma sessão sistêmica também, né, para ela poder perdoar aqueles cavalheiros, né? Quando eu chamei os cavalheiros, ela disse ainda, são homens muito bravos, muito rudes, né? E aí a gente foi fazendo um movimento de liberação, de perdão. E aí quando eu perguntei para ela como que eles estão recebendo, eles pediram perdão também, disseram para ela que eles eram, vamos dizer, eles foram mandados fazer aquilo, né? Que naquela época era assim que acontecia, né? E aí a gente fez a liberação daquela memória, daquela energia, fez os cortes, né? Daquela energia mais densa ali. E hoje, o primeiro atendimento que eu fiz com ela estava muito triste, ela tinha uma fisionomia muito para baixo, assim, sabe? Meio acinzentada, né? E hoje, quando eu converso com ela, porque ela escolheu fazer sessões uma vez por mês, né? E a gente já fez 3 terapias, fez 3 sessões, e hoje ela abre a câmera sorridente, alegre. O fato de hoje não ter um relacionamento, para ela já não é mais uma dor, entende? Porque quando a gente ainda carrega essa memória, aquilo acaba, se torna uma ferida e fica latente dentro da gente, né? E aí ali no inconsciente, eu queria tanto, a pessoa fica vibrando naquela falta, naquela dor de que eu queria e não tenho, o porquê que ninguém gosta de mim, porquê que ninguém me ama. Fica aí, é como se fosse uma corrente, um elo, né? Um pensamento ruim, um pensamento destrutivo vai puxando outro e outro. E hoje ela já tem a consciência de que é possível sim ela ter um relacionamento, se ela quiser ter um relacionamento, ela pode, mas ela já não sofre por estar sozinha. Antes ela sofria. Ela se sentia abandonada, se sentia rejeitada e vibrava muito nessa energia de falta, de dor, de sofrimento, de rejeição, né? E hoje não, hoje ela diz, Mari, eu tô bem mesmo que sozinha, e quando aparecer a pessoa, realmente ela vai vir, né, para complementar, mas não para tapar um buraco da falta, da carência, da ferida, né? Porque senão a gente acaba atraindo mais um problema, né? Porque a pessoa ela também vai vir cheia de problema. Então a importância da gente olhar para as nossas feridas do passado, de vidas passadas, integrar essas almas que ficaram, né, vagando com dor e com sofrimento, né? Fazer esse movimento de cura, integrar elas no nosso campo também, para parar, né, de ficar vibrando, né, nessa energia. E eu achei muito interessante. Hoje eu abro a câmera nas sessões com ela, ela tá sempre muito sorridente. A última sessão que a gente fez, achei muito linda porque ela tava de amarelo, ela tava assim brilhando, sabe? Ela estava muito reluzente. E para finalizar, o que eu quero deixar de recado para vocês é sobre busquem, sabe? Aquilo que vai trazer alegria para o coração de vocês. Busquem fazer algo que você vai fazer, que vai te alegrar de alguma forma, vai te ajudar, mas também vai ajudar outras pessoas, né? É tão importante a gente trabalhar com algo que a gente ama e que de alguma forma a gente possa tocar outras almas também, né? Não importa onde seja, não importa se você trabalha com terapias, se você trabalha num comércio, né? Se trabalha dentro de uma indústria, de alguma forma sempre há de você tocar alguma alma, tá bom? De você ser a luz naquele local, tá bom, meus amores? É isso que eu queria dividir com vocês ao longo dos dias, do tempo, conforme a gente for fazendo sessões, né? Conforme vir trazendo
Esses acontecimentos, né, essas experiências, eu vou vir dividindo com vocês para a gente entender, né, que nada na nossa vida é por acaso. As coisas não acontecem de forma aleatória, né? Ah, e a pessoa é sozinha, ninguém gosta e ela está condenada a isso. Não é sobre isso, né? A gente precisa trazer, né, mais e mais consciência para a gente entender que se está acontecendo aquela situação, existe uma causa raiz, existe um porquê, né? Como eu falei, nada é por acaso. É isso, fiquem com Deus, um grande beijo no seu coração, eu amo vocês e até a próxima.